Entendendo a disputa aí o primeiro e o segundo, realmente, dois cavalos que agradou bastante, principalmente aqui o termo de prova, aonde acompanha o terceiro cavalo pelo diagrama, e aqui no divisor, o quarto cavalo, aonde já pecou um pouco mais quanto diz respeito aos três da frente no diagrama de marcha. Então o cavalo Turdinho já começou exacerbando um pouco mais o movimento, verticalizando um pouco mais, perdendo um pouco do diagrama quando comparado com os da frente, e aqui carecendo um pouco mais os dois cavalos de trás, principalmente no grau de reunião. Então um cavalo aonde entendendo que são dois cavalos até macios, mas com não pecando um pouco mais no diagrama e no grau de reunião dos quatro cavalos da cabeceira. Então aqui entendendo ainda o castanho de quinto em relação de sexto, ainda a coordenação do movimento é melhor, já tem a garupa mais estável, aonde já pecou no grau de reunião o cavalo de sexto colocado, principalmente ao termo de prova, e com isso já oscilando o tronco, oscilando a região da garupa, perdendo a movimentação do posterior. Então o cavalo de quinto colocado, ele manteve o trabalho ainda melhor do seu trem posterior, já tem estabilidade corpórea, com o grau de reunião ainda ligeiramente a favor do cavalo castanho de quinto colocado, por isso a opção próximos no diagrama, mas o que se faz hoje é pela apresentação ainda me regular pelo grau de reunião, principalmente ao termo da prova, pela coordenação e pela eficiência do trabalho da perna, ainda um pouco melhor do cavalo de quinto em relação ao de sexto. Obrigado. Turdilho e Castanho, aí aqui segmentando já o cavalo de quarto colocado, já aproximam dos animais da cabeceira, aonde dois cavalos próximos do diagrama, mas com vigor ainda de movimento um pouco melhor. Então hoje, entendendo a favor do Turdilho em relação ao Castanho, se faz ainda pela apresentação um pouco mais regular, atitude ainda melhor, hora por vez o cavalo de quinto, já saindo da mão do bocado do seu apresentador e querendo afundar um pouco mais à frente, isso com a dificuldade no grau de reunião. O cavalo Turdilho não, ele manteve ainda sobretudo o grau de reunião ainda melhor, manteve a atitude, manteve a melhor montada do que o cavalo Castanho, igual disse, já pecando um pouco mais, aí principalmente no grau de reunião, por isso a minha opção, próximo no diagrama, mas ainda com movimento ainda melhor, principalmente do trem anterior e coordenação da perna ainda mais engajada, obliquidade do conjunto de frente, sustentação, estilo e montada ainda superior a favor do cavalo Turdilho. Obrigado de trás. 3 e 4, aí já na crescente no diagrama, né? Então nós podemos ver os três cavalos da cabeceira, sem sombra de dúvidas, que tem o diagrama mais próximo, principalmente quando nós encurtamos, não mantém a mesma distribuição dos tempos de apoio, aí o cavalo Turdilho do que o cavalo Amarilho de terceiro colocado. Então aqui se faz pelo diagrama de marcha e ainda sobretudo com movimento ainda um pouco melhor, igual disse o cavalo Turdilho, já começou a prova mais excitado, já subindo, verticalizando mais o movimento, passando o movimento do anterior. O cavalo que veio à frente não foi mais regular durante a prova, foi mais coordenado, foi mais discreto com seus anteriores, por isso a minha opção, leva vantagem no diagrama, leva vantagem na coordenação do movimento, principalmente no início da prova, regularidade de apresentação, aí a opção se fez pelo cavalo de terceiro em relação ao cavalo de quarto. Obrigado. 2 e 3, aí aqui já temos dois cavalos que agradam aqui, vamos dizer que no grupo da cabeceira os três cavalos mais machados, são os três animais aqui, né, desse campeonato, entendendo que não se faz pelo diagrama, dois cavalos realmente muito machador. O que se faz hoje é pela correção do movimento, onde nós temos o gesto, que é o diagrama aliado à qualidade de movimento. Então, sem sombra de dúvidas, o movimento ainda do posterior, mais eficiente do cavalo by de segundo colocado. Então, dois cavalos macios, dois cavalos de muita qualidade de diagrama, de distribuição dos tempos de apoio, mas pelo recurso, pelo movimento, pelo trabalho da perna, pelo uso da articulação, pelo engajamento da perna, principalmente pela progressão linear, aí a favor do segundo em relação ao terceiro, aí a minha opção. Obrigado, o de trás. De terceiro. E primeiro e segundo, aí aqui realmente foi a disputa do campeonato desses dois cavalos, aonde entendendo que são dois cavalos machadores, dois cavalos com bons diagramas, mas aí dois cavalos aonde peca um pouco aí na atitude. O cavalo da frente, o seu apresentador poderia liberar ele um pouco mais, deixar ele um pouco mais natural, mas ainda assim, sobretudo o cavalo de segundo colocado, ele já está torcendo demais o eixo. Então aonde quando nós montamos, ele já vira a cabeça para um lado e a garupa para o outro, então ele torce o eixo como um todo o cavalo de segundo colocado. Então dois cavalos aonde são próximos de diagrama, mas aí entendendo pelo eixo ainda mais correto, pela ainda assim um pouco melhor, principalmente no conjunto de frente, aonde já está torcendo o cavalo de segundo, e ainda sobretudo no recurso no trabalho da perna, aí entendo que o cavalo hoje primeiro foi soberano sobre o cavalo de segundo. E ainda quando nós alongamos os dois animais, pode alongar os dois cavalos para mim, por favor? Abre a passada, ele mantém a estabilidade do eixo corpóreo, aonde já oscila mais a região da espada.
Então nós observamos os dois cavalos que conseguem alongar e reunir com facilidade, mas o primeiro cavalo mantém estabilidade, principalmente da região da sua espada, mantém a retidão do conjunto de frente, e não só o conjunto de frente, mas como todo o eixo longitudinal. Por isso é a minha opção. Montada muito próxima não se faz nesse campeonato, o que se faz é pela atitude um pouco mais correta, a frente ainda mais corrigida, o eixo longitudinal ainda mais correto e principalmente ainda o trabalho da perna um pouco melhor sobre o cavalo de segundo colocado, que também é muito bom. Pode parar, parabéns apresentadores e proprietários.